Pode ir? Boa noite, Ceni. Nos últimos 12 pontos disputados, Bahia, 2 pontos. Na Arena Fonte Nova, 9 pontos disputados, 1 ponto ganho. Está havendo um declínio técnico na equipe? Está acabando o gás do Bahia? Está faltando repertório? É parte física? O que está acontecendo com o Bahia que o Bahia não consegue mais ter um desempenho tão bom quanto no começo do Campeonato Brasileiro? Bom, boa noite. Eu prefiro fazer o recorte do todo. São 10 jogos jogados aqui, realmente com um empate com 7 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos jogos, nós não conseguimos o mesmo êxito que a gente teve no início do campeonato. Eu acho que é um campeonato difícil, bem competitivo. O Internacional também montou uma boa equipe. Nós tivemos uma outra oportunidade para definir o jogo. No segundo tempo, no primeiro tempo fizemos um bom primeiro tempo, eu achei. E no segundo tempo a gente caiu um pouco. Alguns jogadores com pouca minutagem até hoje jogaram. Alguns desfalques, outros jogadores como o Lúcio, que estreou hoje, enfim. Não é tão simples de você assimilar todo esse processo. Mas nós temos não podemos se abater por isso, temos que saber que é difícil, logicamente, você não pontuar em casa, seu torcedor sempre esperando, né, os 3 pontos, tomar gol no final, assim como nós fizemos no último jogo no final e revertemos um jogo que seria uma derrota, hoje também sofrer esse gol no final. Pesa bastante pra gente. Cada 3 dias tem um jogo, nós temos que tentar levantar a cabeça. Eu entendo, logicamente, a decepção, a tristeza, mas a gente não pode parar, porque a dificuldade vai existir ao longo do campeonato. Nós temos que voltar a vencer. Boa noite, Rogério. Sempre que for falar dos jogos, vai sempre a galera se pegar os gols, né? Como acontece ou como sofre. Sim. O Bahia volta a marcar em uma jogada, bola parada, um gol do David Duarte, que não joga desde o começo da temporada, né? Eu queria que você falasse do David e a questão do chute, né? O Bahia finaliza pouco. Por que ainda continua finalizando pouco, não chuta de fora da área e preza ainda pelo toque, que muitas vezes acaba errando, como foi no último jogo e hoje? Realmente o número de finalizações caiu um pouco. Os adversários talvez também bloqueiam melhor, marcam melhor. Esse é o time do Inter, o time joga com 3 homens à frente. Todo mundo vem jogar aqui normalmente com 3 homens no meio, à frente. Dificulta um pouco mais pra gente. Sobre o gol do David, logicamente ele dá uma vantagem no jogo aéreo, né? O David já fez outros gols de bola parada, né? Dessa maneira. Diferentemente, por exemplo, né, do Canu, um jogador que tem como ponto forte, né, a construção e o jogo aéreo. Dá até uma segurança, uma possibilidade maior das bolas paradas se desenvolverem. Sobre o gol, o sofrido, é uma bola chata, uma bola difícil. Para quem já jogou no gol, eu posso garantir para você, é uma bola que quando você traz para dentro, quica ali naquele lugar, o gramado é o mais difícil realmente a bola quica muito em cima do Marco. Ele tenta, logicamente, jogar a bola para o lado, né? Mas é um chute chato, não é fácil. Eu sei que o torcedor acaba pegando no pé, mas é um chute que eu sei do grau de dificuldade que é para o goleiro fazer essa defesa. Mas nós temos que voltar, finalizar mais. Como foi no começo do jogo, parecia que nós tivemos um volume muito bom no começo do jogo, né? Mas no final nós não conseguimos manter esse nível de jogo. Precisamos realmente chutar mais de fora da área. Dentro da área também e fora da área. Finalizar mais de uma maneira geral. Boa noite, Rogério. A minha pergunta, ao meu ver, o Biel fazia uma boa partida. Sim. Por que a troca? Porque ele faz 2 semanas que ele não treina. Ele teve uma torção de tornozelo na recomposição defensiva, que também vale para o jogo. Você vê, o Inter liberou os 2 laterais para atacar, trouxe o Bruno Henrique para construir. Então a recomposição dele já começava a ficar bastante falha e ele treinou, fez um treino praticamente com a gente, com o grupo todo, né? E o resto foi trabalho de recuperação, de fisioterapia. Ele jogou, acho que somado todos os minutos, 58 minutos, quase, 55, 60 minutos, alguma coisa assim. E ele, fisicamente, era o momento dele sair, porque ele já estava cansando na recomposição. Mas, com certeza, no 1 contra 1 ofensivo, principalmente no primeiro tempo, ele levou as melhores jogadas de perigo, saltou algumas vezes para a pressão um pouquinho errada e nós tomamos algumas bolas nas costas dele, porque realmente a parte física ele treinou menos do que os outros. Rogério, boa noite. Você tem comentado
que no início do primeiro tempo a equipe tem feito bons jogos. E a torcida muito questiona também que é o time dos 20 minutos. O que é que você acha que tem acontecido para que o time tenha caído assim depois desses 20 minutos, geralmente em média, para que não tenha feito esse bom desempenho no início da partida? Essa expressão eu nunca tinha ouvido. Eu falei dos 70 minutos uma vez atrás, mas dos 20 é a primeira vez que eu ouço. Contra o Palmeiras, por exemplo, nós não conseguimos jogar nos 20 primeiros minutos e fomos melhorar no decorrer do jogo, né? Eu acho que, logicamente, quanto você tem mais energia, você consegue... E quando você pega um time que tenta atacar mais você tem mais espaço, logicamente, para jogar. Não vejo como um time que joga só 20 minutos, jogou bem mais do que 20 minutos hoje, no primeiro tempo. Agora, do outro lado, também tem um adversário que tem qualidade, que investiu, que tem bons nomes, boas contratações, boas trocas, né? Que também passa por um momento difícil de eliminação no campeonato. Nós poderíamos ter tentado finalizar esse jogo, fazer o segundo gol. Acho que se sustentar só no primeiro gol, iria ficar difícil, né? Eu acho que para a gente o que sofre, por exemplo, o Lúcio com um treinamento só, o Biel retornando de lesão com um treinamento só, o David, como você falou, não jogava desde 31 de março. Entra o Vitor Hugo no lugar do David, que voltou para cá agora, muitas ausências, ou seja, são uma série de fatores que atrapalham. Mas nós precisamos voltar a vencer, porque senão você não consegue sustentar sua posição no campeonato. Rogério, 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. E uma decisão na Copa do Brasil em uma semana, em um mês, onde a gente vai fazer um jogo a cada 71 horas. E é necessário se reinventar. O que você tem em mente, e também falando, eu sei que não é da sua alçada falar de reforços, mas para poder mudar o estilo de jogo do Bahia e fazer, sair um pouco desse jogo, eu sei que a ideia do time é positiva, mas também para mudar um pouco e deixar do Bahia ser tão previsível para os adversários. O que é que você tem em mente a respeito? Veja bem, eu acho que nós temos, infelizmente, culminou com o número de cartões amarelos que vinham acumulados durante muitas rodadas sem sofrer esse terceiro cartão amarelo. Em 2 jogos, nos últimos 2 jogos, nós tivemos, todos que estavam pendurados, com exceção do Everton Ribeiro, acabaram tomando cartão, ficando fora do jogo do Atlético Goianiense ou ficando fora do jogo de hoje. As lesões que não vinham acontecendo, caso do Ademir, caso do Biel, caso do Everaldo, que não ficou fora, do Canu, Cicinho, enfim. Infelizmente, quando aperta o campeonato no meio do ano, já é um momento que você tem 44, 45 jogos feitos, né? Até essa... 40 aí? 45, até essa época do ano. Então, assim, aí vem a própria CBF mudando a data. Quando você tinha um espaçamento maior para descanso, você põe um jogo a cada 3 dias, quinta, domingo, quarta... Então, isso, juntando as opções que diminuem pelos cartões, as opções que diminuem pelas lesões, dificulta. Então, assim, não é desesperadamente sair contratando. Eu acho que isso não é o que... Claro, se você tiver um jogador para chegar aqui, botar e ele vai jogar naquela determinada posição, eu acho extremamente válido. Caso contrário, infelizmente, é um momento de oscilação, que você tem que esperar o retorno desses jogadores, que você tem que limpar os cartões amarelos e ter mais opções para que você possa ter as melhores trocas possíveis e escolher os melhores 11 que tenham um pouco mais de espaço. Por exemplo, do jogo, nós temos mais um jogo agora em 70 e poucas horas, como você falou, né? E aí depois nós vamos ter um espacinho até no domingo contra o Fluminense. Mas nós vamos ter que viver da recuperação, ver quem volta, analisar e ver o que a gente pode fazer na construção de cada jogo. Boa noite, Rogério. Muito se fala em questão de desempenho e isso vai ser citado por conta dos resultados, como o desempenho vem abaixo nos últimos jogos, de rendimento também. Porém, é algo que você sempre reforçou no seu grupo, principalmente na boa fase que o Bahia teve nesse primeiro turno, que é a questão de acreditar, que é a questão de pensar grande através do passo a passo, das conquistas, dos resultados, assim como essa fase de oscilação chegou negativa nesse momento. E é preciso também ter os pés no chão. Mas eu queria que você falasse, para além da questão técnica, da questão do desempenho dentro do jogo, como trabalhar o mental desse grupo, para que esse grupo que acreditou no início, na boa fase, não se deixe cair no abatimento nessa fase ruim. Bom, é o que eu tento fazer todos os dias com eles. Mostrar sempre os vídeos, as coisas boas que acontecem, separadamente, isoladamente, ou por setor, ou individualmente. Tentar mostrar no que a gente pode melhorar. Vocês mesmos vão ver os lances, onde estão os erros. É muito simples, se você fizer uma análise, você vai ver onde acontece determinado erro, por exemplo, de sofrer um gol, de uma transição e tudo, mas esses caras trouxeram a gente até aqui. Esse grupo é o que vai estar até o final do ano.
E nós temos que dar a volta por cima o mais rápido possível. Mentalmente estar fortalecido, tentar, a cada jogo nós temos que tentar, qual o objetivo? O objetivo é vencer o próximo jogo. O objetivo é tentar enfrentar um Botafogo, que é um jogo difícil, que também tem, que todos têm as suas lesões e tudo. O objetivo é chegar contra o Fluminense no domingo e tentar fazer um bom jogo e conseguir vencer. Nós não podemos se abater por um resultado ruim, se abater por... não precisa me falar que o time caiu de rendimento, porque seria burrice da minha parte dizer, não reconhecer que houve essa queda. Um pouco da parte física, um pouco da parte técnica, nós não conseguimos as mesmas combinações de passes como a gente tinha facilidade antes, erramos o número maior de passes, não soubemos dar um pouquinho mais de tempo para o time se juntar, quisemos atacar demais, quando fica esse jogo lá e cá, não é um jogo bom para a gente, mas é um momento que nós vamos ter que refletir e tentar sair rápido desse momento ruim. Não é só pelos resultados não, tá? Nós empatamos os 2 últimos jogos, mas nós realmente desde o confronto do Cuiabá, nós não fizemos jogos tão bons nesse período. Ainda temos mais um confronto nesse espaço pequeno de 3 dias. E eu acredito também que com o passar do tempo e com o espaçamento dos jogos, nós vamos ter mais energia, ter boas trocas, mas temos que enfrentar agora, nesse momento circunstancial, o distanciamento pequeno entre um jogo e outro. Rogério, o Bahia vem dessa sequência negativa, né? E 3 desses jogos foram em casa. O público nos outros 2 jogos foram muito grande, né? Acima de 45 mil, agora 34 mil no sábado à noite. Porém, nos últimos dias, o clube também lançou um novo plano de sócio, que vai gerar um aumento de custo muito grande ao sócio-torcedor mais assíduo, né? Quanto mais partidas você vem, mais você vai pagar pelo check-in. Quanto mais partidas você vem, mais você vai pagar como um sócio. Você teme que essa medida afaste a torcida, justamente nesse momento negativo? Puxa vida. Primeiro que a gente só tem a agradecer ao torcedor pela presença e pelo incentivo durante todos os jogos. Eu vou ser honesto com você, eu não tenho um conhecimento profundo, não entendi muito essa lógica de quanto mais você vem, mais você paga, mas vou tentar até me colocar o par do assunto para numa próxima entrevista poder dar uma opinião mais formatada para você. Não conheço o plano de sócio. Peço desculpas, tá? Eu peço desculpas não ter o conhecimento disso. Sobre a presença do torcedor, cara, 30 e quanto você falou hoje? 34, 33, 34, porra, é um ótimo público para uma noite de sábado. Enfim, o torcedor também vem de 2 jogos, 48 mil pessoas, e a gente não entrega o resultado que eles esperam. É natural também que eles também sintam um pouco. Além do que, como você falou, se vir mais vezes fica mais caro, fica também, logicamente, mais difícil para o torcedor. Rogério, boa noite. O Bahia enfrenta uma sequência de 4 jogos sem vencer, igualando um momento de oscilação, um momento ruim, similar ao que foi, né, em 2023, né? Se ele chega ali igualando essa sequência de 4 jogos sem vencer, desde 2023, em julho do ano passado, chegou a enfrentar a sequência com 4 jogos sem vencer. Comigo você está falando no comando? Ou... Não, o período, né? 4 jogos sem vencer, a última vez que isso aconteceu foi ano passado, em julho. Julho. Tendo em visto essa oscilação, a queda técnica, a performance, você avalia de alguma forma, né? Eu sei que o Everaldo, inclusive, falou em entrevistas que o pensamento é o Bahia ser referência na forma de jogar. Sim. Mas você, de alguma forma, avalia a mudança do modelo, né, de que o Bahia jogar, de alguma forma entender nos próximos momentos desse segundo turno e mudar a forma de o time jogar para poder ter essa variação, essa mudança de repertório? Não, eu acho que é sempre viável, logicamente, se você não tem as peças que você precisa ou não tem as trocas que você precisa, mudar a maneira de jogar é uma coisa sempre válida. Não é simples você implantar um sistema de jogo, é só isso que eu queria dizer, e muito menos quando você tem um dia de recuperação, um dia com um treino leve, você tem aí 20, 30 minutos. E não é fácil não é simplesmente você dizer assim, vou mudar, vou jogar com 3 zagueiros agora, e as coisas normalmente precisam de mais tempo para treinar. Com semanas cheias, se a gente sentir a necessidade, logicamente, de mudar o sistema de jogo, nós podemos, sem dúvida nenhuma, mudar. Rogério, você já falou muito do jogo, do resultado, da fase ruim, né? E aí eu queria... se tiver na sua alçada, claro, tudo isso é planejado, não o mangue que é o calendário brasileiro e quem faz o calendário, né, que mangueia tudo. Mas tirando esse mangue que é a Casa da Mãe Joana CBF, o campeonato é planejado, são 38 rodadas. Todas as competições são postas. A questão do elenco curto não passa um pouco
por contratar ou deixá-lo de fazer. O fato de você hoje ter um elenco curto, não é pela ausência de contratações, porque talvez ninguém vai sair gastando dinheiro à toa, mas muitas opções estiveram aí. Como a gente sempre fala até na imprensa, né? Se todos que são especulados tivessem vindo, o Bahia estaria com o pé nas costas. Mas alguns não poderiam ter vindo, não poderia ser o Bahia, ter sido o Bahia mais célere até na busca, para você não ter esse problema tão aflorado, principalmente nesse momento ruim. Porque antigamente, quando o momento ruim acontecia, era falta de bicho, de salário, disso, daquilo. Hoje não tem mais isso. Então, não falta um pouco de celeridade para você não estar sofrendo tanto com a falta de peças, já que se sabia que ia ter lesões, poderiam ter lesões, cartões, e que esse cobertor ficaria curto. Uma situação difícil. Primeiro que muitos nomes que são especulados nunca sequer foram nem vistos. Aliás, o número de gente que é especulada é um absurdo. Se tivesse, nós teríamos 70 jogadores, mais ou menos, no elenco. O elenco, você tem que entender que ele já está formatado desde o ano passado, boa parte dele, né? Alguns jogadores saíram, alguns jogadores fim de contrato, outros jogadores foram emprestados, coisa assim. Não é tão simples como você imagina e é muito custoso para você montar um elenco de um ano para outro. Não é de um ano para outro que você vai formatar daquilo da maneira exata como você gosta. Nem sempre você vai ter as mesmas peças. Eu acho que no momento é muito mais a perda por cartões que se juntaram durante muito tempo. Nós ficamos aí 16 rodadas, que o meio de campo, não, com 17? E 16 com o nosso meio campo todo jogando com 2 cartões. Então, assim, não é fácil também você substituir um jogador como o Caio, como o Everton, como o Jean Lucas, como o Cauli. Não é uma tarefa simples. É difícil você encontrar uma... E tem um elenco formatado que você tem que tentar trabalhar em cima daquilo. Tem uma folha de pagamento da qual você precisa respeitar aqueles valores, né? Então, eu acho que hoje o que mais pesa é a coincidência dos cartões com as lesões. Por exemplo, hoje você poderia ter o Ademir, que está acostumado a fazer aqui, né, essa ponta entrar, e, ao invés de lançar o Lúcio, por exemplo, com um treinamento só, né? Nós poderíamos ter, no último jogo, o Biel, por exemplo, lá em Goiânia, né? Quando nós tivemos que lançar aí num Thiago, com 2 ou 3 treinamentos, quando nós tivemos que lançar o Juan Pablo com 16... Quer dizer, eu acho que essa coincidência do número de lesões com o número de cartões e com a sequência muito grande de jogos nos faz perder um pouco a energia para... Eu acho que nós poderíamos... Eu acho que dentro desse grupo que nós temos, ele todo com espaçamento entre jogos e com... Se não tivesse existido lesões e cartões, e eu sei que está no pacote, pode existir realmente, mas às vezes é num setor, num determinado setor. Você vê, nós tivemos que estrear 2 garotos no setor ofensivo no último jogo, porque às vezes machuca tudo naquele setor. Você vê, nós tínhamos um monte de zagueiros. Agora hoje o Cuesta não pôde jogar, o Canu não pôde jogar, entrou o David, saiu com cãibra, Rezende que poderia e não pôde jogar. Às vezes coincide num setor você perder vários jogadores. Mas não, eu repito, eu sei que todo mundo quer vencer, eu também quero muito, cara. Eu tenho um compromisso, eu falo com eles todos os dias, que eu quero, ano que vem, estar na Copa Libertadores. É um objetivo meu particular. E eu tenho certeza que eles compartilham disso. Mas nós vamos ter que encontrar soluções para isso, porque o que a gente vem apresentando nessas últimas rodadas não está sendo suficiente para colocar o Bahia em uma pré-Libertadores, em uma Libertadores, enfim, numa posição que a gente imaginou no começo do campeonato. Só porque você falou dos meninos, você gostou dos meninos? Claro que gostei. Eu acho que eles ajudam, têm boa vontade de aprender, têm fome, que é uma coisa importante, tá? Mas ainda, pô, um garoto de 16 anos, cara, não é fácil, né? Você explicar tudo para ele rápido, além da euforia de estar ali, que é o caso do Rampab, jogar. O cara fez 16 anos no dia anterior ao jogo, né? Então, assim, mas eles vão ser úteis, talvez, logicamente, quando voltar o Ademir, vai ter, mas ao menos estão treinando, vão ter tempo, amanhã de manhã já vão estar treinando novamente com a gente, para a gente, numa eventual necessidade naquela função, a gente poder contar. E com certeza, num futuro próximo, num próximo ano, talvez, num próximo campeonato baiano, por exemplo, você poder utilizar mais esse tipo de jogador. Pronto, professor, encerrado. Boa noite. Obrigado, boa noite.